Bom dia, bom dia. Hoje nós estamos no dia 32 de 50 do nosso devocional. E hoje nós temos companhia. Um adolescente que tá fugindo. Acordou mais cedo. Eles adoram que a mãe faz isso. Bom, e hoje a gente vai falar de algo importantíssimo. Eu sei que eu falo isso todo dia, né, gente? Mas é uma verdade. Hoje nós vamos falar da liberdade que existe no Espírito Santo, né? E, gente, quem não quer falar sobre liberdade? Quem não quer se sentir livre? Por isso que é importante. Eu tenho certeza que vocês vão concordar também. Então, vamos lá. Hoje a gente vai ler 2 Coríntios 3:17. No entanto, quando eles se voltam para Deus, como Moisés fez, Deus remove o véu. E lá estão eles, face a face com o Senhor. Descobrem de repente que Deus é uma presença pessoal, viva, e não uma peça esculpida em pedra. E quando Deus está presente, um espírito vivo, aquela constituição antiga e repressora se torna ultrapassada. Estamos livres dela. Todos nós. Nada mais fica entre nós e Deus. Nossa face brilha com o brilho da sua face. Somos transfigurados como o Messias. E a nossa vida se torna cada vez mais deslumbrante e bela à medida que Deus entra em nossa vida e nos tornamos como Ele. Gente, aqui tem inúmeros contextos. Cadê minha caneta, gente? O menino levou minha caneta. Não, tá aqui, desculpa, não levou. Inúmeros contextos que eu preciso trazer à tona aqui pra gente poder entender direitinho essa passagem, tá? Que eu sou assim, gente. Isso são, não sei quem sabe, mas eu sou advogada de formação, não estou exercendo direito há bastante tempo, mas 5 anos de estudo deixam resquícios na nossa vida. E uma coisa que o direito me ensinou é contar bem uma história, porque nada mais é do que você contar direitinho a história para o juiz, para que ele possa julgar de maneira correta. Então vamos lá. Aqui é uma carta de Paulo à igreja de Corinto. Ponto. Isso é o quê? O que é o livro de Coríntios? Nós temos na Bíblia 2 cartas de Paulo para a igreja de Corinto. 1ª e 2ª Coríntios. E nesse trecho aqui, ele está fazendo referência a situações. E eu vou explicar que situações são essas. Então, por exemplo, quando ele fala o seguinte: no entanto, quando eles se voltam para Deus, como Moisés fez, Deus remove o véu e lá estão eles. Tá? O que Paulo quer dizer aqui com como eles se voltarem para Deus, como Moisés fez, Deus remove o véu? Lá atrás, quem foi Moisés? Moisés foi aquele por meio do qual Deus retirou o povo de Israel do Egito por meio daquelas pragas. Aí Deus abriu o mar vermelho, eles passaram com os pés sequinhos e eles vagaram no deserto por 40 anos. E muita coisa aconteceu nesse período. Uma delas foi naquela ocasião que Deus apresentou os 10 mandamentos. E naquela ocasião Deus deu a planta, as dimensões do primeiro templo, que naquela época Deus chamou de tabernáculo. Então ele explicou como seriam as salas do tabernáculo, o que ia ter do lado de fora, o que ia ter na primeira sala, o que ia ter na segunda sala, onde ficava a Arca da Aliança. E o que acontece? Deus explicou ali uma diferença crucial que existia entre Moisés e o restante do povo, e o restante das pessoas e outros profetas. Ele até separou Moisés da categoria de profetas.
E ele falou o seguinte: com os meus profetas, eu falo por meio de visões, por meio de enigmas, por meio de sonhos. Mas com Moisés, eu falo cara a cara crachá, né? Gente, eu fico imaginando. A proposta de Deus era de fazer isso com todo o povo de Israel. Ele não queria fazer uma separação. Tanto é que, quando Deus foi entregar os 10 mandamentos, ele primeiro falou o seguinte: gente, eu sou santo e todos precisam se purificar para estar na minha presença, né? Então Deus mandou as pessoas trocarem de roupa, se arrumarem, tomarem banho, se separarem, porque santificação é isso, é separação. Você separa do que é casual, do que é cotidiano, para aquilo que é santo, né? Aquilo que é imaculado, sem pecado. E ali eles estavam diante de Deus, esse ser imaculado, sem pecado, de perfeito. Gente, é muita história, mas eu acho que é muito importante a gente entender referências, porque senão o texto fica muito solto. E aí, o que acontece? Quando foi instaurado, quando foi feito o tabernáculo, todos os seus itens, etc e tal, aliás, eu estava falando até um tempo antes, Deus havia chamado todos para conversarem diretamente com ele. E aí, isso aconteceu nos pés do Monte Sinai. E Deus me deu o privilégio de ir lá, ano passado. E eu subi o Monte Sinai, né? Gente, não é fácil não. Você sobe de madrugada, é cheio de camelo passando do seu lado, a turma te oferecendo camelo para ajudar você a subir, porque tem uma turminha ali que às vezes desiste no meio do caminho. É uma dinâmica bem legal. E eu lembro, gente, que o guia falou o seguinte: olha, o Monte Sinai está do jeito que Moisés deixou, ou seja, sem estrutura alguma, não virou uma Disneylândia aquilo. E aí, Deus começou a se manifestar ali naquele monte. De que forma? Com trovão, com nuvens espessas, com raios. E as pessoas começaram a ficar temerosas. E falaram o seguinte para Moisés: Moisés, é assim, ó, a gente não dá conta do que está acontecendo. A gente está com medo de Deus. Vamos fazer o seguinte: sobe você ao Monte Sinai, bate você um papo lá com ele, e a gente vai ficar aqui esperando. E quando você voltar, você conta pra gente o que ele falou, o que ele quer que a gente faça. E Moisés fala o seguinte: gente, por favor, não tenham medo. Isso é um teste que Deus está dando para vocês, para ver aqueles que têm fome o suficiente para transpor barreiras e ter um relacionamento com Ele. Mas eles não quiseram saber, não quiseram saber. E aí o que acontece? Então, a situação ficou daquela maneira. Deus só falava com Moisés e o Moisés passava o recado. Moisés virou um pombo correio. Mas pelo menos ele era fidedigno, nada se perdia no caminho. E aí, o que acontece? Foi feito o tabernáculo, etc, que foi esse primeiro esboço de templo. E como Deus falava com Moisés face a face, quando Deus ia ter esse papo com Deus, ele voltava com o seu rosto brilhante. É isso que fala aqui na Bíblia. Não lembro a passagem exata. Aí o rosto de Moisés brilhava. E aquilo era... Gente, eu fico imaginando... Lembra aquele crepúsculo que o vampiro brilhava no sol? É a única coisa que eu imagino que possa ter uma referência pra gente. É ridículo, mas eu sei, mas é pra lembrar. E aí, o que Moisés fazia? Moisés, quando começava... pensa o seguinte, o brilho, logo depois do encontro com Deus, ele era bem intenso. Mas com o passar do tempo, esse brilho, ele ia diminuindo até que o rosto do Moisés ficasse normal. E aí ele colocava um véu ali. Ele cobria o rosto dele. Porque a sensação que parece que o texto dá é que Moisés ele tinha um pouco de vergonha do brilho indo embora. Então ele não queria que as pessoas percebessem. Então tinha esse véu.
essa cobertura. Então é disso que Paulo está falando. Que, como Moisés fez, Deus remove o véu. E lá estão eles, face a face com o Senhor. E o que acontece? O véu ali é uma representatividade de uma separação. Uma separação do brilho de Deus, né? E daí o texto continua. E quando Deus está presente, ele, que é um espírito vivo, aquela constituição antiga e repressora se torna ultrapassada. Que constituição é essa? Quando Moisés ficou os 40 dias lá no Monte Sinai, Deus deu a lei. É esse o nome que ele deu. Deus deu a lei. A lei são os 10 mandamentos. A lei é aquela grande quantidade de regras que envolviam alimentação, que envolviam o rito fúnebre dos israelitas na época, como que eles deviam lidar com N situações, até desde quando uma mulher estava menstruada, desde quando alguém estava doente, porque afinal, gente, eram muitas regras, inclusive sanitárias, porque eram cerca de 2, 3 milhões de pessoas vivendo num deserto em situações precárias. Então Deus, para manter a saúde, inclusive deu regras sanitárias ali, né? E é dessa lei que tá falando, sobre como Deus ia ser adorado, de que época do ano. Então, é disso que Paulo tá falando. Que quando você tira o véu, que é uma representatividade de separação, e você tá face a face com Deus, aquela lei perde sentido. Aquela lei perde sentido. E Deus mostra, desde desse momento do Velho Testamento, que a vontade dele não era de que houvesse separação, intermediação entre o relacionamento dele com os homens, com seus filhos. E aí, vamos continuar. Nada mais fica entre nós, que é o véu, e Deus. Nossa face brilha com o brilho da sua face. Quer dizer o seguinte: quando nós retiramos esse véu, estamos diante de Deus, cara a cara. Nosso rosto passa a brilhar como quando o rosto de Moisés brilhava quando falava com Deus face a face. Então, ou seja, quando a partir de que momento isso acontece? A partir de que momento isso é possível? Quando Jesus morre na cruz. Os evangelhos relatam que quando Jesus está crucificado, a crucificação ela acontece meio-dia, e diz que de meio-dia a 3 da tarde o céu escureceu enquanto Jesus estava na cruz, até ele morrer. E quando Jesus fala: Pai, a ti entrego o meu espírito, e ele desfalece, morre, o evangelho relata que, lembra quando eu falei que o tabernáculo ele tinha salas até você chegar? Então era uma sala do lado de fora, onde o sacrifício acontecia, que era onde a ovelhinha ela virava churrasco, né? Onde tinha ali a churrasqueira, vai, gente, esqueci o nome que a Bíblia estava dando, mas assim, havia uma taça onde o sacerdote lavava as mãos, aí onde acontecia o sacrifício, que é a queima da carnezinha do cordeiro. Aí tinha esse é o lado de fora. Aí tinha a primeira sala. A primeira sala é o que eles chamavam de lugar santo. Lugar santo, o que tinha nesse lugar? Lá tinha 12 pães, tinha uma mesa, que era de madeira coberta de ouro. Aí tinham 12 pães, representando 12 tribos de Israel. Aqueles pães eram trocados periodicamente. E depois tinha um lugar que era o incensário, onde Deus deu uma receita de um incenso,
onde o sacerdote ali acendia um pavio, vamos supor, né? Imaginando, tendo uma referência do que é um incenso hoje, um pavio. E aí aquele incenso, ele não parava de queimava ali, de hora em hora, ali existia uma escala ali, e aquele incenso era queimado, e ali também ficava o candelabro, que era um candelabro de ouro maciço, todo feito em ouro, ele não era de madeira coberto de ouro. E cada item ali dentro tinha uma representatividade. Passou, quando foi o tabernáculo, gente, ele existiu. Eu não vou usar falar precisão aqui. Mas depois, o tabernáculo foi substituído por um templo, que foi o templo de Salomão. Mas também existiam essas salas, né? E o que acontece? Ali no templo ficava a Arca da Aliança, que hoje ninguém sabe onde ela está. E o que acontece? Então tinha essa primeira sala, depois tinha uma cortina, e aí tinha a Arca da Aliança. Ali, que era o lugar que chamava Santo dos Santos, lugar santíssimo, onde a Arca da Aliança representa a presença de Deus, ali o sacerdote só podia entrar uma vez ao ano. E esse lugar era separado por essa cortina. Também uma representatividade desse véu. E quando quando Jesus entrega seu Espírito a Deus, ali naquele momento da crucificação e morre, essa cortina, ela é sobrenaturalmente rasgada de cima a baixo. Ela não começa de baixo para cima, como se algum ser humano estivesse manuseando ela e rasgasse. Não, é de cima para baixo, ou seja, é Deus rasgando essa cortina e falando: agora não existe mais separação entre eu e os homens. Essa é a importância tão grande da morte de Jesus. E também é uma referência de separação, é uma referência de véu. E aí ele fala: nada mais fica entre nós. Nós e Deus, nossa face brilha como o brilho da sua face. Somos transfigurados como o Messias. E a nossa vida se torna cada vez mais deslumbrante à medida que Deus entra em nossa vida e nos tornamos como Ele. O que acontece? Lembra que Moisés tinha aquele rosto, o seu rosto brilhando porque estava na presença de Deus? Hoje, nós também conseguimos ter o nosso rosto brilhante à medida que nós nos expomos à presença de Deus. Eu não vou ousar falar que a gente tem o status de Moisés, porque Moisés realmente foi um grande profeta. Mas nós temos a possibilidade de ter um pouquinho do que Moisés teve, que é estar face a face com Deus. Em outra parte aqui da Bíblia, na Escritura, fala que nós podemos chegar Deus passou a nos dar a liberdade, chegar à presença dele, ao trono da graça com ousadia. Isso é maravilhoso. Não existe mais nada que separa nós de Deus. E foi Jesus Cristo que teve essa missão e nos permitiu estar na presença de Deus. E como a gente está na presença de Deus? Uma das formas, né? Aqui, ó. Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é Deus falando com você. Então você está lendo letra a letra aqui do que Deus está falando. E quando você se expõe à palavra de Deus, o brilho dela reflete em você. Não é maravilhoso, gente? Não é maravilhoso? Tudo isso para explicar o texto. Desculpa, gente, mas é que eu me empolgo falando isso. Eu me empolgo mesmo. Mas vamos voltar aqui e falar sobre essa questão da liberdade. E o texto fala isso aqui, ó. Quando estamos diante de Deus, que é um espírito vivo, aquela lei, aquela constituição, aquilo que nos reprimia, torna-se ultrapassada. E a gente passa a ter liberdade. E a liberdade só existe em Jesus. Gente, eu já gravei até um vídeo um tempo atrás falando sobre isso.
A gente acredita que fazer o que quer, na hora que quer, é ter liberdade. Mas às vezes a gente faz o que quer na hora que quer porque não consegue dizer não para o nosso corpo, para a nossa carne. É isso que acontece. E aí o que acontece? Ser livre, tá aqui no texto, não é fazer tudo o que queremos, mas é viver de acordo com o propósito para o qual fomos criados. É falar não para vontades que muitas vezes nos levam a pecado, nos levam a ficarmos presos num ciclo vicioso de pecado. E, gente, eu não tô falando aqui pecado como se pecado fosse um crime. Nem tudo. A gente muitas vezes confunde pecado como se fosse cometer um crime. Um crime de acordo com uma lei humana. Como se fosse você estivesse diante do Código Penal e você lesse e falasse aqui. Então, o Código Penal está descrevendo um crime. Então quando eu não cometo esse crime, eu não estou pecando. Não é isso. Pecado é tudo aquilo que te afasta de Deus. E, gente, cada um tem o seu. Cada um tem o seu. Cada um tem uma tendência pecaminosa das mais variadas. E o que às vezes me leva a pecar, não te leva a pecar. Sabe como nós temos cada um a nossa impressão digital? E aí, a gente não... Cada um tem a sua identidade única. Cada um tem algo único que pode te levar a pecar. E o pecado é isso. E aí, o que a gente consegue aqui por meio do Espírito Santo? Quando o Espírito Santo habita em nós, as cadeias espirituais, emocionais e de mentalidade são quebradas. E passamos a viver sob nova direção. Em parceria com o Espírito Santo, reescrevemos nossa história, nossos hábitos e a nossa identidade. Gente, por nós mesmos, nós não conseguimos fazer. Por nós mesmos, nós não conseguimos fazer. Mas, por meio do Espírito Santo habitando em nós, e essa graça do Senhor sendo injetada em nós, e graça, eu estou dizendo aqui, é como se fosse uma força motriz injetada em você, como se fosse uma injeção de adrenalina injetada em você para te dar força para fazer aquilo que você precisa, na hora que você precisa, ou durante um período que você precisa. Ela te capacita. E eu posso falar que eu vivi isso de uma forma muito evidente na minha vida. No momento em que minha mãe precisou de mim quando estava doente. Nem eu consigo explicar a força emocional, a força física e a força espiritual que eu sentia naquela época. Só Deus para explicar. Porque eu, ser humano, imperfeito, fraco, não ia ter condições. Não ia ter condições. E essa é a graça. Isso é a graça injetada em nós. Para nos, em parceria com o Espírito Santo, reescrevermos nossa história, nossos hábitos e a nossa identidade. Liberdade do pecado, da culpa e da vida sem propósito. Isso é o que a presença do Espírito Santo nos traz. Quanto mais nos rendemos a eles, mais experimentamos essa liberdade. É isso. Tudo isso para falar isso. Que hoje nós não temos mais separação com Deus. Hoje, na medida que nós nos expomos à presença de Deus, por meio da oração, por meio da leitura da Bíblia, nós também temos esse relacionamento face a face com Ele. Desculpa, sem separação. Por meio do sacrifício de Jesus e da liberdade que o Espírito Santo traz, como um consolador, como um incentivador, como um conselheiro, para nos ajudar a atingir e a cumprir o plano,
a missão, o propósito que Deus nos deu, que é único para cada um de nós, assim como nossa impressão digital. É isso, gente. Devocional cheia de história, mas com desfecho importantíssimo. O Espírito Santo, que nos traz a liberdade de não sermos escravos das nossas vontades, que nos levam muitas e muitas vezes a pecar. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer por esse dia. Quero te agradecer porque o Senhor, na sua infinita graça, bondade e amor, trouxe um plano de salvação por meio do qual nós pudemos estarmos na tua presença, sem qualquer separação, sem qualquer